Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é tão somente pela misericórdia do nosso Deus que estamos mais uma vez tendo essa oportunidade em estarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Isso é tão somente pela bondade do Senhor. E falando em bondade, vejamos o que nos diz o Salmo 145, do versículo 8 ao 12. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Bondoso Deus, nosso poderoso Pai, nós somos infinitamente gratos, ó Deus, por mais esse dia, por essa oportunidade, meu Deus, que temos em logo de manhã te apresentar, Senhor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, meu Deus, porque reconhecemos que és o único Deus digno, o Deus glorioso e bondoso, que é digno de receber toda a nossa adoração. Nós te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem, ó Deus, suprido as nossas necessidades. O Senhor tem ouvido, ó Deus, as nossas orações, apesar de nós. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor não rejeita a oração e nem aparta de nós a tua graça. E isso é tão somente, meu Deus, pela tua bondade. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de ontem, de hoje e será eternamente. É um Deus que está sempre pronto a nos socorrer. É o nosso refúgio, é o nosso socorro. Nós só temos, ó Deus, que te dizer, graças te damos, ó Pai. E nesse momento, Deus, quando vamos ouvir a tua palavra, queremos te pedir que o Senhor abre as nossas mentes, abre o nosso coração, para que possamos, meu Deus, guardá-la, vivê-la e viver de modo, ó Deus, que te agrade, como servas e servos teu. Continua, Senhor Jesus, com cada um de nós. Te apresentamos, Deus, os nossos amados ouvintes. Que cada um, meu Deus, receba essa palavra e que cada vez mais confie em ti. Confie no Deus, que é o único Deus, o que é o nosso pastor e que é o nosso provedor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém.
desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Oh, não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Bom dia a todos, graça e paz. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no Evangelho de Mateus, capítulo 15, dos versos 29 a 31, que está escrito assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galiléia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobraram saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Muito obrigado, Senhor, por mais esse trecho da Tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pedimos que o Senhor nos guie, nos conduza, meu Pai, na meditação, para que aprendamos da Tua palavra. Fale conosco, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos a seguinte verdade encontrada no texto, que é a benevolência de Jesus. Esse texto de Mateus, capítulo 15, dos versos 29 a 31, relata um episódio no ministério terreno de Jesus, no qual ele manifestou o seu poder sobrenatural.
e de forma extraordinária. Jesus está à beira do mar da Galileia, um lugar bem conhecido. Diz o texto que Jesus subiu ao monte e assentou-se. E diz também que grande multidão se aproximou dele. Mas não era uma multidão comum como as que sempre cercavam Jesus. Era uma multidão diferente, composta de pessoas com diferentes tipos de doenças e enfermidades. E nos versos 30, diz que as multidões traziam consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, e largaram aos pés de Jesus. E ele os curou. As pessoas, elas não traziam essas pessoas com problemas e pediam para Jesus curar. Diz o texto que largaram aos pés de Jesus. Eu fico imaginando aquela cena, quando Jesus os curou, os coxos andando livremente, os aleijados caminhando sem dificuldade e de forma perfeita, os cegos vendo perfeitamente e os mudos falando de forma natural como os demais. Jesus estava cercado de enfermos de toda sorte. Ele estava justamente em um ambiente propício para agir de forma extraordinária. E esse trecho nos mostra lições de grande relevância que servem para o nosso crescimento, para nosso aprendizado. Olhando para essa situação dessas pessoas que foram levadas por outras pessoas e largadas aos pés de Jesus, como que fosse coisa de menos préstimos, ou coisas que não tinham mais jeito, era como se fosse pessoas que não tinham muita relevância no centro e no meio da família. Por isso, levaram e largaram aos pés de Jesus. E parece que se largaram lá, se mandaram. Não ficaram para proteger e para cuidar dos seus doentes. Mas nós temos aqui, como eu já disse, lições de grande relevância para o nosso aprendizado. A primeira lição é que as coisas impossíveis trazidas aos pés de Jesus se tornam possíveis. Os versos 30 diz que a multidão trazia os coxos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros e largaram os pés de Jesus. Como eu disse, o texto não mostra ninguém implorando para que Jesus curasse. Ninguém pediu para que Jesus curasse nenhum deles. Como vemos, em outros casos, as pessoas chegavam a se ajoelhar diante de Jesus e implorar para que ele curasse, libertasse. E ele atendeu a muitos, ressuscitando até mortos. No caso aqui, ninguém implorou, simplesmente largou diante dele, como se julgasse um caso perdido. E vemos que Jesus não os rejeitou, mas os curou. Eu imagino a alegria daquelas pessoas que foram curadas. E Isaías já havia profetizado que isso aconteceria no capítulo 61, verso 1, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isso se cumpriu justamente nesses casos. Jesus veio para curar e ele curou. Portanto, quando as coisas impossíveis são trazidas aos pés de Jesus, elas se tornam possíveis, não por si próprias, mas por causa da misericórdia de Jesus, por causa da ação de Jesus. E aqui está bem clara
a benevolência de Jesus, como eu disse no tema que nós vemos aqui, a benevolência de Jesus, atendendo, curando, restaurando e abençoando as pessoas. Uma segunda lição é que as coisas impossíveis, quando trazidas aos pés de Jesus, se tornam possíveis e glorificam a Deus. Diante de tudo que as multidões presenciaram, os milagres acontecendo diante dos seus olhos, coisas que jamais tinham visto, ficaram todos maravilhados. Esses milagres não só trouxe alívio físico, mas também despertou louvor e adoração a Deus. E Jesus, após ter curado a todos, foi reconhecido como Deus, pois somente Deus faria e fará o que Jesus fez. E diante disso, ele foi adorado como Deus e Deus nele foi glorificado. Portanto, essa passagem nos lembra que o Senhor é bom para com todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O salmista Davi, no Salmo 145, verso 9, diz o seguinte: o Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Jesus é capaz de realizar grandes feitos em nossas vidas, e ele já fez. Nós somos prova disso, que grandes coisas ele tem feito nas nossas vidas. Portanto, as coisas impossíveis trazidas aos pés de Jesus se tornam possíveis, tem solução permanente. Que possamos não apenas trazer as coisas que julgamos impossíveis, mas que possamos estarmos confiantes na sua graça e na sua misericórdia, participando, usufruindo da sua benevolência. É uma oportunidade que todos têm de receber de Jesus a cura física, a restauração espiritual, a salvação da alma e a vida eterna com Ele. As coisas que parecem impossíveis são possíveis mediante a benevolência de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bendito Deus, Tu és bom e fazes o bem. Continua, Senhor, nos ensinando a guardar os Teus decretos, para que vivamos, ó Deus, com os nossos corações sempre agradecidos, com as nossas vidas Te servindo, com as nossas vidas para o Teu louvor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por mais a realização deste programa. Continua, Pai, conosco, nos dando cada vez mais sabedoria, nos dando a certeza de que servimos a um Deus poderoso, maravilhoso e bondoso. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um dos nossos ouvintes.